Olha, eu já aqui às 10 horas e 55 minutos para não chegar atrasada nesse evento, né? Porque falar de Madureira, falar de Portela é um evento e como tal a gente não pode atrasar, tem que estar tudo certinho, que vai que a luz acaba e aí como é que fica, né? Bom, prestigiando Madureira, prestigiando a nossa Portela, a Portela de William Fernandes, né? A Portela da Val, a Portela de figuras impolutas do Carnaval do Rio de Janeiro, né? E, enfim, pessoas, vamos dizer que fizeram história, que marcaram época e que se sediaram lá em Madureira. Portanto, com uma boa salgueirense, respeitando todos os direitos autorais da escola, é mais do que justo que eu chegue aqui toda no azul e branco para poder contar parte, ou melhor, 1% da sua história, porque afinal de contas, Madureira, né? Como diz Arlindo Cruz, Madureira, lara, Madureira. E aí, Dom Chico? Conte-me, como é que está a DC Meriti? Tá tudo certinho com você? Pois é, entre uma aula e outra, eu vou lá e dou aquela espiadinha, às vezes correndo, porque sabe como é que é, né? Entra um aluno, sai outro, o telefone toca e a gente fica naquela confusão e quase naquela convulsão para que poder assistir Dom Chico e fazer os trabalhos que fazem parte do nosso cotidiano, né? Porque, sem sombra de dúvida, é impossível, né? Eu costumo dizer que é impossível ser feliz sozinho, portanto, sem trabalho não há total felicidade, porque é a partir daí que nós juntamos, né, as nossas, vamos dizer assim, as nossas moedinhas para fazermos alguma coisa se salutar nesse momento pandêmico, né? Então, Dom Chico, eu tô com saudade do RP, não o tenho visto, mas será que está acontecendo alguma coisa? Se você puder, dá um alô para ele, né? Jorginho Salles também não aparece, sumiu, né? Alex Lima, já vi você hoje. Nossa, maravilhoso lá em Londrina. O cara do carnaval já adentrando no carnaval de São Paulo. E eu fico muito feliz porque eu queria muito que você estivesse carnavalesco aqui na cidade maravilhosa, né? Mas um dia, quem sabe, né? Talvez um dia, né? Você não venha de caráter definitivo marcar presença aqui na nossa cidade, na cidade de São Sebastião, né? Madureira, terra de Bamba, né? Madureira de Tia Surica, Madureira de Dona Ana, Madureira de Enio Manso, Madureira de Hugo Bonfim, Madureira de Geraldo Lima, gente do céu, Madureira de Celso Noronha da Silva, meu Deus, quanta gente, né? Quantas lembranças boas do time de Madureira. E a gente fica pensando que o tempo passa, o tempo voa, e o que resta mesmo, sabe, Dom Chico, são as lembranças. De quando em vez eu me vejo pensando nas manhãs de sábado, quando havíamos estabelecido que tomaríamos café lá no Café Capital, na Praça Tiradentes. Ali era a nossa conversa, ali era o nosso point sobre o domingo de carnaval. Não sei se você se lembra, Dom Chico, que naquela época os desfiles iam até às 9, 10, meio-dia, né? Nós tínhamos apenas um único dia para que pudéssemos ver o brilho das escolas de samba. Então, no sábado de carnaval, tinha aquela reunião lá no Café Capital, na Praça Tiradentes, bem em frente ao Teatro João Caetano. E ali eu costumava dizer que
a cúpula do samba da Raia Miúda, ali se fazia presente. Então, muitas pessoas que hoje já não estão entre nós, ali se fazia presente. Eu, como sempre, brincando com o pessoal da Portela, né? Porque sabe como é que era? Salgueirense, né? É aquela coisa, né? O Império a gente ainda tá tudo certo, mas a Portela, ganhar da Portela, não sei, não fica legal. E aí eu brincava muito com o time, de acordo com o enredo, eu fazia umas críticas salutar. Enfim, era aquele bate-papo. Não era cerveja, era café. Como é que pode? E ali, por conta de que sábado a gente ainda tinha que comprar um aviamento na loja Turuna, para poder rechear ainda mais, dar mais brilho à nossa fantasia, e nós íamos para lá, Na realidade, o que a gente queria era se reunir e fazer uma fofoquinha, salutar a gente. Olha, os portelenses tudo chegando aí, Nilza, Paulo, acho que Paulo é portelense. Eu não posso falar nada que não seja verdadeiro, né? Porque eu acho que hoje, se não agora, mas no futuro próximo, eu sei que eles ficam dando as piadinhas, né? Eles não gostam de dar o braço a torcer para a Célia, mas depois eles vão lá, dial, e ficam observando o que a Célia falou, se está certo, se está errado. Graças a Deus, ainda não paguei nenhum mico, não, mas está tudo certo. Paulo Ricardo, bom dia, meu querido. Gosto de você, de vez em quando você dá umas tiradas lá no Face. A gente tem algo muito parecido, né? A gente assim, sim, não, quer, não quer, gostou, paciência, né? Então, é Caprichosos? Que coisa linda, parabéns, né? Afinal de contas, é a terra lá de Vicente Dátoli, né? Que é todo apaixonado pela Caprichosos e Pilares. Ali também fiz amigos, construí amigos, né? Que já não estão mais entre nós, porque o destino assim o quis, o destino os homens, não sei bem, mas que bom ter você aqui, Paulo. Gosto muito quando você escreve alguma coisa lá, né, no Face, e a vida é assim mesmo. Gostou, não gostou, paciência, porque a gente está aí para passar e causar. 11h03 na cidade mais bonita do Brasil, quiçá do mundo, que é o nosso Rio de Janeiro. Como sempre, Nilza, muito obrigado. Paulo, obrigado. Dom Chico, obrigado, que a gente já bateu aquele papo mesmo, mais ou menos assim no eu falo e ele escuta. Não tem um negócio? Fala que eu escuto? Pois é, hoje eu fui muito fala e eu escuto. E lembrando coisas que aconteceram agregadas ao carnaval. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de Portela. É claro que falar em Portela simboliza algo muito acima do que a professora Célia, como figura humana, seja capaz. Só um adendozinho. Pois é, Paulo, eu acho que uma vez me disseram que a sua franqueza, Célia, nos remete a uma grande falta de educação. Então, se ser franca é ser mal educada, assino embaixo. Levei o título de sem educação. E assim a gente vai vivendo, porque quem fala a verdade não é de mentira. Isso é fato. E as pessoas estão muito acostumadas com tapinha nas costas, finge que gosta de você e, na medida do possível, puxa o seu tapete. Então, tenha a sua franqueza, sim, seja você, porque ninguém poderá ser por você, senão você mesmo. Então, falou e ponto. E eu digo, falei e ponto. Gostou, não gostou, paciência. Te aplaudi mesmo, é isso mesmo. Que gente desagradável. Vamos que vamos. Bom, vamos falar de Portela? Olha as portelenses aí, ó, circulando. Depois eles fingem que não assistem, porque eles não querem dar, né? Eles querem que a professora Célia seja uma bola fora. Então aí eles fingem que não estão assistindo, mas depois o programa acaba, eles vão lá com o dial e ficam lá só urubu servando. Mas está tudo certo, né? Enquanto estão piscando os olhos para mim, eu estou vendo que estão lembrando também de mim. Vamos que vamos.
Quem fala a verdade não merece castigo. Boa, Paulo. Bom, vamos falar de Portela? Pois é, a Portela teve origem no bairro de Oswaldo Cruz, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Entre as dificuldades sociais, como falta de água encanada, luz elétrica e calçamento, os moradores do bairro tinham uma forma cultural de se manifestarem através das festas religiosas, batucadas e o jongo. Semana que vem vamos falar de Império Serrano. Apesar, hoje eu estou demais, né? Apesar de ser sua origem do bairro de Oswaldo Cruz, a Portela mantém forte ligação com o bairro vizinho, que é Madureira. Diversas composições da escola fazem exaltação aos dois bairros, como os sambas de enredo de 1991, que fala: o meu azul lá do infinito, o meu canto é mais bonito, Oswaldo Cruz e Madureira. Pois bem, então, salve-se Madureira, vamos que vamos, e Oswaldo Cruz também. Acontece que, como chega a Portela? Nós tínhamos lá, vocês, né, portelense, o bloco carnavalesco surgido em Oswaldo Cruz, que foi fundado por Paulo da Portela e se chamava Ouro sobre Azul. Era considerado um bloco de marcha rancho. O samba chegou ao bairro através de festas religiosas na casa de Napoleão José do Nascimento, pai de Natal da Portela. As reuniões eram frequentadas pela turma do Estácio. Entende-se a turma do Estácio? Ismael, Baiaco, Brancura, Bide, Mano Rubens, essas pessoas, Juvenal Lopes, essas pessoas tinham como objetivo propagar o samba. Dentre eles, indiscutivelmente, Ismael Silva, já trazendo na sua estirpe, né, vamos dizer assim, os aplausos por fazer o registro da primeira escola de samba, já chegava em Oswaldo Cruz como sendo o centro das atenções no momento do samba, né? E esse intercâmbio de Estácio, Mangueira e Madureira, Oswaldo Cruz, foi que permitiu. Olá, Josiane, beijo na criança, lembrança para o esposo. Permitiu que, em poucos momentos, tiveram efetivamente o apoio de todos aqueles que estavam ao entorno, porque vocês sabem que antigamente o carnaval não era considerado uma atividade nem lucrativa e nem tampouco bem vista, né, pela sociedade do momento. Ocorreu que o samba chegou a Oswaldo Cruz e em pouco tempo o bairro se tornou um dos redutos do novo ritmo carioca. Observe vocês que acaba sendo o samba um novo ritmo carioca. Outro bloco da localidade, denominado de Quem Fala de Nós Come Mosca, foi fundado pela senhora Esther Rodrigues e seu marido Eusébio Rosa. Os dois eram porta-bandeira e mestre-sala do cordão Estrela Solitária, de Madureira, que antes de romperem com a agremiação, mudaram-se para Oswaldo Cruz. Eles moravam em Madureira e foram sediar-se em Oswaldo Cruz. A casa da Dona Esther recebia a visita de personalidades como Donga, Pixinguinha, Roberto Silva e Candeia, onde Candeia teve o primeiro contato com o samba durante uma dessas reuniões. Vamos considerar que Dona Esther fosse a tia Ciata, não com, vamos dizer, não há comparação, mas de forma ilustrativa, podemos dizer que a mesma repercussão que teve a casa de tia Ciata aqui na Praça 11,
teve a casa da Dona Esther em Oswaldo Cruz. Ocorre que em 1922, uma dissidência do bloco de Quem Fala de Nós Come Mosca decidiram fundar então outro bloco para se tornarem rivais da Dona Esther. Consequentemente, Galdino dos Santos, Rufino, Antônio da Silva Caetano e Paulo Benjamin de Oliveira, conhecido como Paulo da Portela, porque ele morava na Estrada da Portela, fundaram as Baianinhas de Oswaldo Cruz. No ano seguinte, o bloco montou uma diretoria e adotou um estatuto. Porém, após os desentendimentos internos, integrantes das Baianinhas decidiram se desligar e fundar mais um bloco carnavalesco. A versão adotada como oficial pela Portela é que no dia 11 de abril de 1923, reunidos numa casa onde também funcionava o bar do Nozinho. Nozinho foi uma figura bem conhecida da Portela e que era pai do professor Hamilton, que foi meu professor de Direito. Olha que coisa bonita. O samba é cultura. E ao contrário de que dizem as pessoas, o samba também faz figuras, personalidades que têm sim a capacidade de se desenvolverem para que a nossa economia permaneça pelo menos numa instabilidade, né? Porque já a estabilidade está fora, né? Então essa estabilidade, eu digo porque ela está intrínseca, né? Às vezes eu utilizo vocabulários que são inexistentes, inócuos, mas que são por mim criados, né? Essa economia é uma tortura. E, voltando aqui, Nozinho também morava na Estrada da Portela e, consequentemente, essas figuras que eu falei lá se aboletaram. E aí, bom, todas essas pessoas acabaram por dizer o seguinte: já que a gente mudou, já que a gente brigou, porque no samba, agora não, né? Mas no samba antigamente tinham brigas assim, tênues, podemos dizer, criaram outro bloco. O bloco foi fundado com o preceito de brincar o carnaval com paz e alegria, evitando os confrontos entre blocos carnavalescos da época, que eu não sei se vocês sabem, mas antigamente o objetivo dos blocos era criar, sim, entre eles uma confusão. E no final, vitorioso entre eles saíram aqueles que conseguiram lograr êxito na guerra de carnaval. Então, um bloco tinha a rivalidade com o outro. Na verdade, é que sempre uns tinham desafeto com os outros e esperavam os festejos de Momo para ali tirarem suas diferenças. É assim que eu entendo. Acontece que Paulo da Portela fora escolhido para ser o presidente do bloco com o nome Conjunto Carnavalesco Oswaldo Cruz. Existem aí controvérsias, porque algumas fontes afirmam que a fundação do conjunto Oswaldo Cruz ocorreu em 1926 e que a data adotada pela Portela seria a data em que foi criado o bloco Baianinhas de Oswaldo Cruz, considerando então o processo embrionário da agremiação por ter os mesmos fundadores. Nossa, acabou de entrar pela primeira vez o vice-presidente da Acadêmicos de Vigário Geral. Que prazer ter você aqui, João. Muito bom, um grande abraço para aquela comunidade de Vigário Geral, um forte abraço para a Betinha e dizer que o sucesso era certo, né? Então, caminhar em prol de fazer o melhor é que faz com que qualquer agremiação se sustente no grupo especial. E eu estou aqui sempre torcendo,
para que vocês consigam, né, lograr êxito e chegar ao topo, porque você sabe perfeitamente bem que meu coração pulsa por Vigário Geral. Muito obrigado por ver você aqui apertando aí e assistindo. Bom, acontece que os anos se passaram e, consequentemente, a Portela, ela traz consigo figuras impolutas que obrigatoriamente precisamos lembrar delas. É preciso fazer um adendo e reconhecer que grandes passistas por lá estiveram durante muitos anos. Passistas que vestiram a camisa da escola e que nelas permaneceram até o seu último momento. E falar da Portela não tem como esquecer da dupla Cleia e Edinaldo, que correram o mundo, que levaram o nome da Portela para os 4 cantos do continente, apregoando o prazer de serem portelenses e vestirem durante muitos e muitos anos o manto azul e branco. Celcinho da Portela, Celso Noronha da Silva, sem sombra de dúvida, se não me falha a memória, também foi um dos primeiros componentes que saiu do Brasil representando a Portela, grande passista, grande bailarino, uma figura que o meu coração sempre manteve guardado, porque com o Celso eu consegui entender a filosofia da Portela, porque ele era profundo conhecedor da agremiação, por ser passista da Portela, e acredito eu, com toda certeza, que fora uma das únicas pessoas que foi fiel à sua escola de samba até o último momento, Celcinho da Portela. E você que é novo, que está chegando no samba, que praticamente só conhece a externa, eu acho que é muito bom conhecer a sua escola de samba, né? Quem foram os seus personagens? Olá, Enio Manso, meu filho, que bom ter você aqui. Dentre essas pessoas que eu estou mencionando, temos aí também uma das grandes figuras da Portela, que fora Tijolo, conhecidíssimo, famoso na época. Como destaque, nós tínhamos Wanda da Portela e Djalma de Lalu, que foram pessoas que, na arte de fazer belíssimas fantasias, compareciam nos desfiles da Portela. Nega Pelé, quem não se lembrava, ou não se lembra até hoje, de tudo aquilo que ela representou para o Carnaval da Portela. Consequentemente, Jerônimo, que data daquela época também, Rosa, e não podemos esquecer jamais que a Portela, olha só, Rodrigo Nogueira, que bom assistindo. Não esquecemos jamais que a Portela foi quem trouxe à luz da verdade as escolas de samba para que viesse se inserir à sociedade carioca. E aí alguém vai dizer, mas como? Como é que isso aconteceu? Muito simples. Maurício Matos fez, a muito custo e com muita dificuldade, uma ala denominada de ala dos universitários. Portanto, quando se fala em ala de universitário, a gente tira o chapéu, porque a Portela, sem sombra de dúvida, reconhecidamente, esta ala agregou-se à Portela por conta de Maurício Matos, que sempre foi uma pessoa de influência na sociedade brasileira. Não é desconhecido de ninguém que durante muitos e muitos anos Maurício Matos esteve na Portela, até o momento que, como sempre acontece no samba, o descontentamento nos tira do cenário, né? E lá estava Maurício Matos, que veio a falecer há pouco tempo, como presidente da Acadêmicos da Rocinha.
Mas antes, Maurício Matos deu uma grande contribuição ao samba, criando na Portela e para a Portela a ala dos estudantes, a ala que compareciam os universitários. E caminhando um pouco mais, Paulo da Portela também traz para a Zona Sul o ensaio da Portela no Morisco. Então, o divisor de águas entre o subúrbio e a Zona Sul, reputo eu como sendo o momento em que a Portela vem fazer o seu ensaio no Morisco. Esse foi o momento em que a sociedade carioca ali começou a participar desses festejos, uma vez que era muito próximo das suas residências, sendo o Morisco situado, né, em Botafogo. Então, Botafogo, para qualquer bairro da Zona Sul, é sem sombra de dúvida muito próximo. Então, as socialites, satisfeita com a batucada em pleno Botafogo, depois Hebraico, em Laranjeiras, que a Portela sai de Botafogo, vai para o Hebraico, surgem as socialites querendo ter o seu apogeu. Olá, Alessandro Mongin, o 01 do Arame de Ricardo. Grande beijo, hein? Fica em casa, estou de olho em você. E vocês todos aí. Rodrigo também gosta de se aglomerar, Enio Manso, Alessandro, Nilza, que de vez em quando dá a sua escapadelazinha lá nas suas festinhas. Estou de olho em vocês, hein? Por favor, se vacinem, usem suas máscaras, pelo amor de Deus. Bom, assim sendo, Maurício Matos, com aquele prestígio todo, com as suas socialites, surge na Portela uma senhora chamada Beck Clabin. Beck Clabin nada mais era do que a dona da cerâmica Clabin. Lógico que hoje quem passa na Avenida Suburbana e vê Avenida Suburbana, Dom Helder, essa confusão toda, né? O Norte Shop, pois bem, todo esse espaço do Norte Shop pertencia à cerâmica Clabin. E Beth Clabin era uma das figuras da família Clabin e, consequentemente, não podemos dizer que não, ela era detentora do numerário significativo para poder fazer um grande destaque. Então, assim sendo, o divisor de águas entre o subúrbio e a Zona Sul, considero eu, Célia, sendo a Portela, através dos seus ensaios no Morisco, aqui em Botafogo, depois no Hebraico Laranjeiras, e o momento em que a sociedade carioca começa a se inserir no samba. Mais tarde, depois, no Monte Líbano, sendo eles, então, os primeiros a inserirem-se nos festejos de Mon. Então, é o momento em que Beck Clabin passa a ser o grande destaque da Portela. Socialite, carioquíssima, lógico que pelo nome a gente já sabe que o carioca foi embutido, mas, sem sombra de dúvida, são filhos de, com todo respeito, de procedência judaica. Assim, a Portela, entendo eu, escreve nos anais o seu nome como a divisora de águas entre o subúrbio e a Zona Sul. E isso deve-se sempre e muito, e que ninguém sabe e que poucas pessoas reconhecem, que isso só aconteceu por conta, efetivamente, de Maurício Matos, que foi o anfitrião de toda essa história. Tudo acontece com a chegada da Portela no Morisco, em Botafogo. Então, o samba deve isso sim ao Maurício. O samba deve ao Maurício a ala dos estudantes se tornar famosa. O samba deve sim ao Maurício Matos essa conexão entre subúrbio e Zona Sul. Deve também sim os belíssimos carnavais
da Acadêmicos da Rocinha e, sem sombra de dúvida também, de quando em vez um grupo seleto de pessoas famosas adentrando nas escolas de samba. Então nós devemos isso sim à Portela, independente do coração palpitar verde e branco, vermelho e branco, vermelho, branco e azul, verde e rosa. Nós temos que entender e compreender que, através de Maurício Matos, o samba, sim, se agrega, onde não há preto, rico, pobre, onde o samba fala uma única linguagem, que é a felicidade. Bom, em 1920, na década, vamos dizer assim, de 20, o conjunto carnavalesco de Oswaldo Cruz acontece, então, o primeiro concurso de sambas conhecido. Isso foi uma organização feita pelo pai de santo Zé Espinguela. Este concurso contou com a participação, sem sombra de dúvida, que não podia ser diferente, dos sambistas do Estácio, da Mangueira e do Oswaldo Cruz, tendo sido no final divulgado por Zé Pinguela na coluna em que tinha no jornal Vanguarda e sendo, consequentemente, vencido pelo conjunto de Oswaldo Cruz. Na era de 30, acontece o quê? Após o concurso de 1929, o bloco que tinha o nome de Conjunto Carnavalesco, imagina, Conjunto Carnavalesco de Oswaldo Cruz, muda de nome e passa a ser Quem Nos Faz é o Capricho. Isso por influência do Heitor dos Prazeres, que além de sugerir o nome, desenhou então a sua bandeira. Consequentemente, nessa década, passou a entender em 1931, quando as escolas de samba ainda estão sendo definidas, o grupo muda novamente de nome e dessa vez deixa de ser, que é difícil, né? Quem Nos Faz é o Capricho e passa a ser Vai Como Pode. Não é vai com i, não, é vaê. É um erro proposital, que era a grafia da época. Vai, né? Vai, V-A-I, é vaê como pode, V-A-E. Aí, Rodrigo, português daquela época, a grafia era assim. Tal mudança foi motivada por uma briga entre os integrantes, quando em 1930, Heitor do Prazer teria se apropriado dos direitos autorais de Rufino, registrando em seu nome o samba Vai Mesmo, prática comum entre os sambistas da época, mas não tolerada em Oswaldo Cruz. E após este evento, Heitor se afastou definitivamente da escola, indo para a agremiação, olha só o nome, De Mim Ninguém Se Lembra. Paulo acabou também, por essa razão ou outra, se tornando um ser afastado desta agremiação. Consequentemente, em 1931, mesmo não tendo concurso oficial, a agremiação apresentou duas inovações em termos de escola de samba, que trouxe um enredo, Sua Majestade o Samba, e uma alegoria de uma figura humana integrada por instrumentos e percussão. A Portela, ela foi a escola que trouxe a primeira alegoria. Então, fica registrado, para quem não sabe, que a Escola de Madureira é que trouxe para os desfiles as alegorias. Bom, isso significa que a Portela, ela teve altos e baixos. Ela fora, sem sombra de dúvida, uma escola de samba, como é até hoje a escola de samba que tem o maior número de campeonatos. Isso é indiscutível. E uma das figuras que circulou durante muitos anos pela Portela
foi Natal, que é uma outra figura de grande importância e que às vezes eu fico observando que rei morto, rei posto, e não vejo grandes homenagens ao Natal. Porém, talvez as pessoas desconheçam, né? Até por conta de não terem grandes interesses, que a família, né, Nascimento, tiveram uma contribuição de forma, vamos dizer assim, constante e permanente para o apogeu da Portela. A Portela, eu acho que respirou por muitos anos o ar da família Nascimento. Momentos em que as vitórias aconteceram de forma, vamos dizer assim, permanente. Natal era uma figura que exigia os direitos do sambista, em especial da sua escola. A Portela, sim, teve, como várias outras escolas, hoje, patrono, né? Um patrono que vivia e morria pela Escola de Madureira, pela Verde e Rosa. Desculpa, pela Azul e Branco. Tem alguma coisa aqui buzinando. Por que eu estou falando em Verde e Rosa? Porque vocês sabem que o samba, de vez em quando, tem algumas brigas, né? Algumas confusões. E numa delas, né, Paulinho da Viola também sai de fininho. E ao sair de fininho, ele vai para a Mangueira fazer um samba, né? E aí, né, já que ele não está na Portela, por uma questão de briga também, porque hoje não, repito, mas na década de 50, 60, 70, 80, eram muitas as brigas entre os dirigentes das agremiações, aqueles que tinham voz, mas Natal era impoluto. E aí, Paulinho da Viola, num problema qualquer, pega sua mala e diz, vou embora. Aí Cartola diz, fica aqui comigo, na Verde Rosa, né? E aí eu não sei, mais ou menos assim, né? Visto assim do alto, mas parece um céu no chão. Sei lá, em Mangueira a poesia fez um mar se alastrou, e a beleza do lugar, para se entender, tem que se achar. A vida não é só isso que se vê, é um pouco mais, que os olhos não conseguem perceber, que as mãos não ousam tocar e os pés recusam pisar. Sei lá, não sei, sei lá, não sei não. A Mangueira é tão grande que nem cabe explicação. Eu acho que o Paulinho da Viola nessa época estava muito aborrecido. E Cartola disse, vem pra cá, fica comigo, esquece isso. Dá um time. E Paulinho, pá, vai lá pra Mangueira. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o samba sempre foi inicialmente presente entre Estácio, Madureira, Oswaldo Cruz e Mangueira. Então, deixa falar, Mangueira e Portela era um trio permanente. Haja visto que o documentário que eu fiz questão de acompanhar desde o primeiro momento até quando foi as telas, que foi Paulo da Portela, eu entristeço-me pelo falecimento e apraz-me por ver ali a Beat dos Estácios levando essa urna até o momento final. Esse é o ponto que eu quero que vocês percebam, que a rivalidade é apenas no momento em que se abre o envelope e que alguém sai vitorioso. Mas após o anúncio dessa vitória,
todos voltam a acreditar no samba. O samba tem uma única pátria, que é o prazer de ali participar. A rivalidade, repito, ela só acontece no momento em que se anuncia quem é o vencedor. Fora isso, ninguém mais vai estar preocupado e lamentar. Mas Natal, esse quando não ganhava, aperte os cintos, Deus nos acuda, porque o negócio ficava estreito. Ele não gostava nada de perder. Então, gente, a Portela, ela sai da Portelinha e consegue chegar na Rua Clara Nunes, é isso? Não sei bem. E como é que fica construir aquele grande palácio? Alguém tinha que assumir o nome do terreno que hoje está alocado o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela. E quem iria assinar essa documentação? Pois é, o já então falecido senhor Jarbas. Ele assume e assina a propriedade do terreno que hoje nós temos, a Portela. E digo de passagem, Madureira tem figuras sim, como todo lugar, mas no samba, pessoas únicas. E Jarbas, no momento próprio, devolve à Portela o que lhe é de direito, sua sede que até então era ele o dono de forma proforme. Inegavelmente, a família Nascimento teve uma contribuição vertiginosa para que aquela grande sede hoje venha a existir. Não é desconhecido de ninguém de que para aquela construção era necessário alguém avaliar um numerário para poder ali se erguer a quadra da Portela. Será que você, que é portelense, sabe disso? Acaba de chegar o síndico da Passarela, Machine, olha, ele sabe tudo de samba também, né? Então, eu vou espremê-lo para saber um pouco mais. Vamos ter assim aquela conversa meio estreita e hoje a gente tem um encontro marcado que nós vamos almoçar junto. Já falei para todo mundo já sabe que eu vou almoçar com o síndico da Passarela, ok? Então, imaginem vocês o que não vai acontecer, um evento. Então, poucas pessoas sabem que a família Nascimento contribuíram para que hoje tivéssemos, ou os portelenses tivessem, essa grande quadra. Alguns não sabem, mas Vilma Nascimento foi decisiva para aquela obra, para aquela construção. Com certeza, deixando até, vamos dizer assim, na bandeja, o seu patrimônio para que hoje a Portela estivesse com aquela quadra majestosa. Você que é portelense não sabe, mas muito suor ali ficou da família Nascimento. Indiscutivelmente, né? Eu, Célia, com todo respeito às grandes porta-bandeira, mas não vejo ainda ninguém com um bailado semelhante a Vilma da Portela. Tenho certeza, olha, chegou Machine, chegou Edna Aguiar, quero saber por que isso, que chegaram juntos. Vou precisar saber, Edna. Grande beijo. Então, com todo respeito às grandes portas-bandeiras, mas como é que eu posso por ela trocar a emoção de ver Vilma dançar com seu estandarte na mão? Realmente. Ver Vilma Nascimento bailar em qualquer passarela é realmente um ponto, um marco na história do carnaval
carioca e brasileiro. Ainda, meus olhos não pode dizer que exista em todas as grandes figuras do carnaval alguém que com muita sutileza, elegância, presteza, pudesse carregar o seu pavilhão como fez Vilma Nascimento. A sua presença em qualquer passarela nos faz perceber que dedicação é o que leva o indivíduo a um expoente maior. E o meu carinho, sempre o meu respeito, e acredito, ainda não pude perceber e ver, com todo respeito, as grandes bailarinas do carnaval, figura que pudesse tão bem representar o seu pavilhão como o Vilma Nascimento. E isso, inclusive, as vestimentas, a forma de se apresentar com a sua indumentária nos desfiles de carnaval, surge com as roupas, com o figurino, com as vestes de Vilma Nascimento. É claro que fora desenhada por algum figurinista, mas Vilma Nascimento foi que levou para a avenida aquelas fantasias suntuosas, com plumas, enfim. Ao meu ver, uma deusa das portas-bandeiras. Então, essa é a nossa Portela. Portanto, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, para se instalar ali, foi preciso a assinatura do senhor Jarbas, e elegantésimo, em devolver a Portela o que lhe era de direito, aquele terreno. A família Nascimento, por sua vez, contribuiu e muito para o Carnaval do Rio de Janeiro, e brigando sempre para obter o primeiro lugar, porque na visão de Natal tinha que ser campeoníssima todos os anos, e o negócio ficava estreito. E aí alguém até escreveu, né? Com um braço só, já dei tapa em vagabundo, já acabei com Madureira, e era assim mesmo, porque com ele não tinha história, falei e ponto. É dessa forma e estamos conversados. Olha, imagina que o senhor Natal nunca deixou nada barato. E, como eu disse para vocês, no samba, né? Vira um vurduço a qualquer momento, vira uma briga a qualquer momento, isso é qualquer agremiação. Não tem essa, não vai dizer que na minha agremiação, não. Toda agremiação, fulano briga, outro briga, um vai embora, diz que não volta, não bota os pés nunca mais ali. Mas o coração fala mais alto, né? Numa brechinha, pá, todo mundo tá lá. E aí existe um racha seríssimo, né? Já não mais presente nesse mundo, Natal da Portela, e seus filhos, né, Nésio, com mais um grupo insatisfeito com novas presidências, resolvem fundar a tradição. Então, pensou-se no primeiro momento que Madureira ficaria dividido entre duas escolas, entre a tradição e a Portela. Por quê? Os insatisfeitos com a condução da direção da Portela, resolvem fundar a tradição, que hoje Daniele Nascimento é a presidente, filha de Nésio da Portela. Mas o nome é Nésio da Portela, ou o apelido é Nésio da Portela. Isso faz crer que acreditou-se que esse racha iria estabelecer, vamos dizer assim, uma formatação de entendimento da possibilidade de uma escola se tornar dividida entre duas. Ledo engano. Que portelense é portelense mesmo.
Mangueirense é mangueirense mesmo. Imperial é imperial mesmo. As outras, ganhou, leva um time. Perdeu, diminui. Mas essas escolas têm um chão que, sinceramente, o negócio é estreito. Aí todo mundo vai embora, há divisão, ficam insatisfeitos. Chega o presidente e manda colocar um busto no meio da quadra. No meio não, né? Também isso aí é redundância. Vamos falar a verdade, né? Aí existe uma briga também, que também não fica lá, se transfere para o Estácio de Sá, lá sai busto da Portela, pá! Para no Estácio de Sá, que de fato é de direito, né? Diga-se de passagem, há umas 5 casas da minha, residia Carlinhos Maracanã. Então, de direito era estar aqui no Estácio, sim, porque a sua infância foi por aqui perto, bem do lado de onde eu estou. Saiu da minha casa, mais 4 casas, está a casa de Carlinhos Maracanã. Então, entra busto, sai busto, que confusão, né? Parece até o Planalto. Entra ministro, sai ministro, e aí o que acontece? Sai o busto de Madureira, pá, desemboca no Estácio. Isso tudo é a briga de sambista, né? Porque Madureira o negócio é estreito. Outro fato interessante também que acontecia na Portela era a presença de Armando Marçal, tio Marçal, né? Pai de Armandinho Marçal, que foi diretor de bateria da Portela, que eu ensinei a ler e escrever, não sei onde anda, mas é meu primo, assim como nos chamávamos. Marçal também tinha aquele amor entendível, né? Quando ele estava bem, ele ia lá tocar o tímpano dele lá na Portela. E quando ele se aborrecia com a Portela, ele também pegava seu instrumento, pá, partia para o Império Serrano. E aí eu sempre dizia em casa, isso é coisa de sambista. Porque sambista, quando se aborrece, não adianta. Deixa ele partir, porque quando dizia, Bide, né? Como meu avô dizia, você partiu, saudades me deixou, eu chorei, o nosso amor foi uma chama. É bem assim, né? O sambista é assim, ele parte, daqui a pouco deixa ele se acalmar, deixa ele tomar outro rumo, porque no fundo ele retoma o seu direito e volta ao seio materno, né? É assim que acontece com o sambista. E aí Marçal, quando não estava satisfeito, saía, brigava, né? Que sambista briga, é família, família briga. Quem não brigou com o primo, quem não brigou com o tio, quem não brigou com o irmão, é briga, família briga. E o samba é uma família. Então, de vez em quando não tá bom o negócio, então resolvem chegar a uma postura de vamos criar uma confusão, vamos sair, mas depois fica todo mundo triste, gente. Todo mundo assim, vamos dizer assim, acabado. Acontece que a Portela teve alguns presidentes que são memoráveis, né? Paulo da Portela. Quando fala em Portela, ninguém pode esquecer, é Paulo da Portela. Paulo da Portela, inclusive, tem um enredo a seu favor. Isso é sedimentar um laço muito forte. Então é Paulo da Portela, né? Esse samba se eternizou. Que melodia, né? Que prazer a Portela levou para Sapucaí esse samba. Era um mar apresentado num enredo, num samba enredo e num desfile impecável. É Paulo da Portela. Um presidente que, desde sempre, fez muito pelo samba de Oswaldo Cruz e Madureira. E, diga-se de passagem, fazia parte do grupo do Estácio, da turma do Estácio e o pessoal da Estação Primeira de Mangueira. Sem sombra de dúvida, é Paulo da Portela. Tivemos também Natal, né?
Quem vai dizer que essa passagem não foi uma passagem digna de um ser que vivia e morria pela sua agremiação? Natal, né? Natalino do Nascimento. O Natalino Nascimento. Tivemos também o presidente Nilo, que o coração falava mais forte pela Portela. Carlinhos Maracanã, que por sua vez deu a sua contribuição na Escola de Madureira. Não podemos nunca dizer que um presidente não foi significativo, pelo menos no samba, porque fora de samba, vocês já sabem que o negócio é fora da caixinha, né? Tão fora da caixinha que ontem eu acabei rindo. Eu nunca pensei que eu iria rir de um chefe de Estado como eu ri ontem, quando o cara manda alguém, cale sua boca. Nossa, eu tive que rir. Entre um misto de desespero e tristeza, o samba não acontece isso, né? No samba, o presidente é ovacionado, o presidente é sempre uma figura impoluta. Olha só, gente, olha, o Nilo era terrível, né? O Nilo, segundo a minha queridíssima Nilza disse, Nilo Figueiredo me expulsou da Portela. Ui, socorro! Então, olha só, mais um momento para a gente entender que, olha, isso não tirou o desejo de gostar da escola, não é, Nilza? Porque a escola, que eles também não entendem, é maior do que qualquer um de nós. É igual o time de futebol. Mas eu ainda vou mais além. A escola, ela é, com toda certeza, o seu pavilhão estará por todo sempre. E uma vez portelense, serão portelense para todo sempre. Prova é? Ai, olha só como a Nilce é chique. Nilo Figueiredo me expulsou da Portela, mas eu voltei linda de bonita. É claro, porque o seu coração é azul e branco, então não é o presidente que vai fazer com que você deixe de ter o carinho e o amor pela sua escola. Corretíssima. Voltou linda de bonita, né? Porque ela também é charmosa. De vez em quando ela leva 2 dias fazendo um cabelo, ela chega... Isso é coisa de Madureira, né? Isso é coisa de portelense. Um likezinho. Meu Salgueiro, olha o coração. Mas eu tô falando de Portela. Então, Nilo Figueiredo fez ali na Portela, vamos dizer assim, uma gestão em que esse envolvimento acabou por, não vou dizer que tenha prejudicado a escola, porque para que eu possa falar isso, seria necessário que eu estivesse diante de todo um numerário esse que eu, sinceramente, não tenho a mínima capacidade, né? Eu posso dizer isso para vocês, eu não tenho a mínima capacidade, porque às vezes as pessoas têm mania de fazerem críticas, mas no fundo, elas conhecem, elas sabem efetivamente o que levou a, eu não arriscaria. É diferente da Nilza, é diferente de outras pessoas que estiveram na escola e que viveram os momentos na escola. Então, quando a gente fala de uma agremiação, a gente tem que ter todo cuidado, porque muitas coisas estão ali, vamos dizer assim, envolvidas, e que a gente não pode fazer assim nenhum, eu entendo, fazer nenhuma alusão quando a gente não conhece. Antes mesmo do Nilo, nós tivemos Luiz Carlos Scafura, né? Pai do nosso Scafura, hoje, que assumiu a presidência também da Portela, né?
Paulo Miranda, que antes de Carlinhos Maracanã teve, vamos dizer assim, uma passagem de um ano. Portanto, não se pode dizer que o Paulo Miranda tenha feito ou deixado de fazer. E de 2013 a 2016, Serginho Procópio. Sai Nilo, né, que ficou exatamente de 2005 a 2013. Nilo ficou 8 anos na Portela. E depois vem o Serginho Procópio, que fica mais 3 anos. E aí, nós chegamos a Marcos Folco, e que se torna presidente, e a voz embarga, né? De 2013 a 2016. E exatamente no dia de Cosme Damião, se não me engano a memória, se não me falha a memória, numa terça-feira chuvosa, Marcos Falcão deixa de ser presidente da Portela. Então, um colega de faculdade, uma pessoa zelosa, que tivemos juntos na Rádio Manchete, estivemos sentados no mesmo banco da universidade, Luiz Carlos Magalhães, que desde 26 de setembro de 2016 já fazia parte da direção cultural da escola, porque não é desconhecido de ninguém que Luiz Carlos Magalhães é formado em Direito, em Gestão de Carnaval, e assinou algumas obras como pesquisador de Carnaval. E já fazia parte do Departamento Cultural da Portela, e acredito eu, por ser a figura mais centrada no momento do falecimento de Falco, ele assume a escola. Tempos depois, o ano passado, retrasado, aliás, nas eleições de maio, ele se consagra, de fato de direito, presidente da Portela. Às vezes me pego pensando como não é difícil assumir uma presidência da escola, uma vez que eu tive um padrasto que foi vice-presidente de uma escola de samba. Não é tão fácil. Eram horas e momentos sem dormir, preocupações e mais preocupações. Quando falamos em grandes intérpretes, nós ficamos sempre lembrando de Marcos Moran, Silvinho da Portela, Davi Correia, né? Richa, Dedé da Portela, Tia Zurica, Rogerinho, Bruno Ribas, Gilcinho, Vantuir e Vander Pires. Gente, a Portela teve muitas e muitas figuras fazendo parte do seu carro de som. Na comissão de frente, Jerônimo da Portela, né? Jerônimo foi tudo dentro da Portela. Eu acho que Jerônimo chegou, criancinha, foi passista, né? E conheço Jerônimo desde que ele pesava 20 quilos. E hoje está esse senhor. Eu acho interessante, né? O tempo passa, o tempo voa, né? Então, Jerônimo foi tudo. Jerônimo foi passista, Jerônimo foi mestre-sala, e daqui a pouco, quem sabe, não chega a grande presidência da Portela, né? Porque, de fato, de direito é merecedor. Comissão de frente, né? Enfim. Carlinhos de Jesus também passou por lá no ano de 2020. E mestre-sala e porta-bandeira, saudade, né? Da Dodó da Portela, Edna, Vilma Nascimento. Saudade de Zequinha, Irene, Benício, Átila e Andréia, Paulo Roberto, Regina, Cizinho,
Gisele, Edson, Jerônimo, meu Deus, Marcelinho, Fabrício Pires, Diego Falcão, Rogerinho Dornelles, Diego de Jesus, Alex Marcelino, Marlon Lamar e Lucinha Nobre. Gente, quantas figuras. Na bateria, eu tenho que lembrar, como sempre, né? Do mestre Betinho, que foi lá de 1932. Alcides, Jaburu. Olha, Jaburu também foi tudo. Ele foi diretor de harmonia, ele foi mestre de bateria. Jaburu era o cara, hein? Quando falava em Jaburu, o negócio era sério, porque ele levava tudo muito a sério. Mestre 5, meu tio Marçal, Valdemiro, Bombeiro, meu Deus, Timbó, que saudade. Mestre Mug, meu respeito, minhas saudades, na certeza de dizer que você vai ficar eternamente no meu coração. Este Mug é o Mug da Portela, certo? E em 2005 eu tive o prazer de ver meu primo assumindo a bateria da Portela, Armando Marçal, filho do mestre Marçal. 2006, Nilo Sérgio, e por aí vai. Na harmonia, Ventura Jaburu, que era o homem da harmonia, e eu quero ver alguém dizer que era diferente, porque quando se falava em harmonia, nos anos de 1960, tire o chapéu, porque Jaburu chegava chegando, e o Valdir 59, parceiro amigo da minha mãe, quando falava, ó, Valdir vem aqui, aí meu padrasto dizia, põe mais feijão aí, põe mais água nesse feijão, porque virão muitos casos. E aí eles confabulavam na minha casa, era Valdir 59, o cara, né? Se eu não me engano, acho que ele era alfaiate, alguma coisa assim, se não me falha a memória. E tivemos aí, na harmonia, tivemos uma mulher, que foi Arlete Cordeiro, em 2000. Arlete também sempre foi a cria da Portela, né? E, sem sombra de dúvida, Jerônimo também, Nilce Fran, fazendo parte de uma comissão que a gente não pode esquecer, Chope, Jorge Barbosa, Márcio Emerson, Walter Moura e Leonardo Brandão. Silvana Salles, chegou chegando, né? Bom ter você aqui, que bom, quanto tempo. RP, quero saber onde você andava, estou preocupada com você. Bom, e assim, esta é a nossa Portela, a sua Portela, que é muito bom lembrar porque tivemos vários diretores de carnaval também, inclusive o Clóvis Bornai, que era uma figura que fazia desfiles de fantasia. Paulo Barros, que foi uma figura que chegou revolucionando, vamos dizer assim, o carnaval em Madureira, uma vez que a Portela é uma escola super tradicional, né? E ele chega criando as suas modificações. Campeonatos, é claro que a Portela teve muitos, e se a gente tentar relacionar aqui, vamos ficar um ano falando dos carnavais da Portela. Gente, sem sombra de dúvida, tia Zurica, meu respeito, meu carinho, muito obrigado. Minha Portela querida, és a razão da minha própria vida. Se algum dia eu me separar de ti, muito vou sentir. Portela, tudo em ti é glória. Na derrota ou mesmo na vitória, tem o seu nome gravado em ouro nos anais, através do carnaval. Gente, Portela, Portela, Portela. Portanto, naquela época do Samba Show, era Rosa, Ivonete, Tijolo, Celcinho, Nega Pelé. Mas hoje tudo mudou. E a grande figura da passarela também, quando se fala
em riscar o chão, Nilce Fran e o nosso queridíssimo Jerônimo, sem sombra de dúvida. O meu respeito sempre a Azul e Branco de Oswaldo Cruz ou Madureira. O importante é que ela está ali, quase juntinho da Serrinha. Imagina duas grandes escolas de samba, né? Robustas, no mesmo, dividindo o mesmo espaço físico. O negócio é maravilhoso. Até eu saio da Portela e quinta-feira eu vou estar onde? No Império Serrano, porque eu vou dar só uns passinhos e vou estar lá. E dizer para vocês que é muito bom falar de carnaval, é muito bom falar das escolas de samba, é muito bom lembrar momentos importantíssimos que as escolas tiveram e acreditando, né, que esse ano não foi igual aquele que passou em 2019. Eu não brinquei, você também não brincou. Mas a fantasia está guardada, né? A outra pendurada. Então, com certeza, se Deus e os orixás assim permitir, vai estar combinado. Ninguém vai brincar separado, né? Porque vamos aguardar as escolas se posicionarem. O presidente da República entender que não é uma gripezinha, que todos estejam vacinados e a gente possa fazer um belíssimo e majestoso carnaval. O Rio merece, o samba agradece e nós estaremos extremamente felizes. Portanto, dizer para vocês que todas as quintas-feiras, nessa temporada, eu estou falando de escola de samba. E semana que vem, na quinta-feira, lá vem o Império Serrano. Senti falta de alguns portelenses, mas com certeza, quando o vídeo acabar, ele vai apertar o dial lá e vai dar aquela espiadinha, porque eu sei que ele gosta de fazer isso, né? William Fernandes, parabéns aí pela sua Portela. Dizer que fico muito feliz quando alguém acredita em uma agremiação e ela estando no pódio ou não, continua sendo a agremiação do coração. Agradecer sempre Alexandre Lousada, Geraldo Cavalcante, Silvio Cunha, né? Enfim, Caribé, que fez também bons carnavais, enfim, tantas figuras que contribuíram. Caê Rodrigues, que eu amo de paixão, Lani, né? Amauri, saudade de você, Roberto Zinieski, Paulo Menezes, gente, quantas pessoas fizeram belíssimos carnavais, Rosa Magalhães, a mulher que sabe tudo do ouro, né? Do vermelho, do azul, enfim, ela gosta das cores fortes. Renato Lage e Márcia Lage, esse casal que, quando chega, sempre faz algo de bom. 2022, Ige Ozé Baobá, Renato Lage e Márcia Lage de novo, esse casal certamente levando para Sapucaí o ritmo dos orixás. Portanto, sabem vocês, 1935, 1939, 1941, 42, 43, 44, 45, 46, 47... Ui, socorro! 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 70, 80, 84, 2017. Isso tudo foram 22 títulos no pódio. Grêmio Recreativo, Escola de Samba Portela. Quanto aos estandartes de ouro, eu não preciso nem citar para vocês que samba enredo, bateria, intérprete, mestre, sala, porta-bandeira, comissão de frente, ala, passista feminino, masculino, revelação, personalidade, destaque, levar o estandarte de ouro. Portanto, figuras famosas, Paulinho da Viola, Zequete, Silvinho da Portela, Alfaiate, Paulo Miranda, Mestre Marçal, Velha Guarda, Dodó. Quantas pessoas foram agraciadas com os prêmios
e todos eles são do Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela. Fiquem com Deus, muito obrigado. E amanhã eu só falo para as minhas magistéricas porque a LDB, a Lei das Diretrizes e Bases, é a estrela da nossa programação amanhã. E essa temporada eu estarei completando 100 apresentações. Então, essa temporada de 100 certamente já está por acabar. E virão no futuro próximo outras atrações, outros momentos, outras histórias, outros causos, porque informar é muito bom no momento em que a pandemia não nos deixa sair de casa. Portanto, Josiane, obrigado, Nilson, obrigado, Enio Manso, obrigado, RP, muitíssimo obrigado, João Bororó, bom ter você aqui, muitíssimo obrigado, Edna, síndico da Passarela, muitíssimo obrigado, amigo Paulo, foi bom ter você aqui, enfim, Dom Chico, é bom ter você todos os dias na DC Meriti. Se você gosta de boa música e gosta de ouvir as músicas do RP, vai lá, aperta o seu dial, fique na DC Meriti de segunda a segunda e todas as manhãs nós temos a presença e a voz do nosso Roberto Carlos. Portela, meu carinho, meus respeitos e essa escola tem muita história que se eu pudesse contar, levaria anos da minha vida para que você pudesse se situar. Portanto, fiquem com Deus. Madureira, Oswaldo Cruz, a Portela está entre vocês. E eu vou ficando por aqui, porque já já eu estarei confabulando e conversando com uma figura do carnaval que, alguma coisa me diz que vai dar samba. Muito obrigado, fiquem com Deus e dizer que aos portelenses, meu carinho, meu respeito e a minha eterna consideração. Fiquem com Deus, muitíssimo obrigado e espero não ter decepcionado, porque falar de uma escola com 22 campeonatos não é mole não, hein? É uma eternidade. Bye, bye. Falei e ponto. Carnaval, de norte a sul, do meu estado, você deve participar. Por quê? A maior alegria é poder cantar e sambar no momento dos festejos de Momba. Que Deus nos proteja, que os orixás também, e que esse presidente possa repensar seus valores, a ponto de entender que isto não é uma gripezinha. E fique em casa que eu estou de olho em vocês, hein? Nilza, Alexandre, Rodrigo, Enio, esse time não consegue sentar em casa. E eu estou sempre prestando atenção no que vocês estão fazendo, hein? Portanto, água, sabão, gel e máscara, porque se não fizermos zorra, nos transformamos em verdadeiro zorro. Fiquem ligadinhos, porque semana que vem tem mais, e quinta-feira vamos falar do Império Serrano. Edna, um abraço, hein? Ter você aqui. Muitíssimo obrigado. Paulo Ricardo, continue sendo quem você é, porque se não gostam da nossa verdade, só lamento, porque não teremos piedade. Verdade sempre, porque personalidade não é para qualquer um. Quem tem, tem. Quem não tem, nem pede emprestado, porque não vai dar certo. Beijo, falei, ponto. Até semana que vem, se Deus quiser. E não se esqueçam, quinta-feira que vem, eu vou andando a pé mesmo, lá de Oswaldo Cruz, Madureira, continuando em Madureira, com o nosso maravilhoso Império Serrano, espaço de hoje, Sandro Avelar, o homem que sabe tudo do nosso carnaval. Vamos lá? Fiquem com Deus, hein? Cuidem-se, um abraço. Vamos ver vocês todos, como sempre, todos os dias, de 11 ao meio-dia, aqui no Face, até o dia que Deus e os meus orixás assim permitir. Bye, bye. Até amanhã com as minhas magistéricas. Silvana,
Beijo, beijo, beijo e muito, muito obrigado. Fui!